Olá, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja presente com todos nós. Hoje, nós estamos aqui mais uma vez para aprendermos dos ensinamentos de Jesus. Antes, porém, quero convidá-los à nossa prece inicial. Vamos procurar aquietar os nossos pensamentos, absorver a tranquilidade deste momento, agradecer aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores individuais, esses companheiros de todas as horas. Estes irmãos foram designados por Jesus, pela espiritualidade maior, para nos acompanhar nesta jornada terrena. Gratidão a esses irmãos tão queridos. Com eles também nós vamos cumprimentar e agradecer aos benfeitores espirituais que cuidam da nossa segurança, da nossa proteção, da proteção de nossos lares, da proteção das nossas casas espirituais que frequentamos. Gratidão a esses tão amados, tão amada criatura que se faz presente também nesta nossa jornada. Vamos agradecer também e cumprimentar o Mestre Hilarion. É o patrono de nossa casa, Hilarion de Montenegro e toda a fraternidade dos essênios. Esse irmão tão querido que nos acolhe, que se faz presente em nossas vidas, que nos dá a oportunidade de estarmos em sua casa, refletindo, aprendendo e nos tornando criaturas um tantinho melhores a cada dia. Com o Mestre Hilarion, agradeço também e saúdo também, a todos os benfeitores espirituais que trabalham em benefício da humanidade. Esses irmãos, eles caminham par e passo com qualquer situação que peça o seu auxílio, o auxílio desses queridos. Gratidão. Aonde quer que haja uma situação de risco, de catástrofe, de penúria, esses irmãos estão ali para o auxílio, para o socorro. E não menos importante, nós agora abraçamos e recebemos o abraço da Mãe Maria de Nazaré. Eu costumo dizer da doce mãe, Maria de Nazaré, mãe de todos nós, a mãe de Jesus. Ela nos envolve no teu manto de amor, de luz, de paz. Ela nos envolve na quietude das emoções que ela transmite. Gratidão a esta Senhora. E pedimos a ela que nos entregue ao seu Filho, o Mestre Jesus, o nosso irmão maior, o maior Espírito que já esteve entre nós neste plano terreno. Agradecemos ao Mestre pelo amor, pelo exemplo, pela dedicação, pelos ensinamentos que Ele deixou para nós. Gratidão, querido irmão. E Ele já nos entrega ao nosso Pai maior, Deus, Criador de todas as coisas. Deus de infinita bondade, a Ti nós agradecemos por tudo que nós temos, por tudo que nós somos. Te agradecemos por esta encarnação e também por nos dar a oportunidade de evoluir
para nos tornarmos os espíritos perfeitos, o qual nós almejamos. E agradecendo a todas essas criaturas, nós iniciamos com o Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos, eu desejo que todos, neste momento, já tenham se ligado com toda essa espiritualidade e que nós possamos iniciar as reflexões deste dia. O texto que nós vamos refletir sobre ele é do livro Caminho, Verdade e Vida, e é a lição 33, e se chama, tem como título, Recapitulações. É um texto que é um texto que Emmanuel nos traz as reflexões. Ele inicia com um versículo do apóstolo João, lá no capítulo 12, o versículo 43, ele diz o seguinte: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E inicia com a seguinte colocação: os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Fornece o mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Tudo estável, tudo instável. A força e o direito caminham com alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. O espírito humano, a seu turno, considerado insuladamente, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom conhecimento. Vamos ver o que Emmanuel nos traz como reflexão para esta parte do texto. Emmanuel nos adverte que, apesar de todo o conhecimento que nós temos, por vezes seguimos repetindo os mesmos padrões, as mesmas viciações, as mesmas dependências. Mesmo recebendo, porque nós não estamos desamparados, mesmo recebendo o suporte de nossos pais, quando já nos orientam no bom caminho, dos educadores, da doutrina que adotamos, que é uma doutrina esclarecedora, é uma doutrina consoladora, e nós que adotamos a doutrina espírita, sabemos também que o auxílio que vem dos espíritos superiores não nos falta, mas muitas vezes repetimos os mesmos comportamentos em várias situações e em várias encarnações. Escorregamos nos mesmos hábitos, esquecendo de tudo que nos foi passado e até mesmo com o que nos comprometemos quando na condição de espírito desencarnados. Porque quando estamos desencarnados, não ficamos de férias, fazemos aprendizado sim, para poder, na encarnação, na próxima encarnação, colocarmos em prática aqueles aprendizados, né? E todas as viciações que julgávamos fortes o suficiente para superá-las,
quando em condição de encarnados e em contato com as situações que nos colocam à prova, falhamos novamente. Aí precisaremos recapitular a lição não aprendida. O que nos falta para superar estas fragilidades a que estamos sujeitos? E o texto de Emmanuel nos traz a seguinte reflexão: como esclarecer a anomalia, isto é, esta irregularidade? A situação é estranhável, porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que, no curso dos milênios, as criaturas humanas, em múltiplas existências, têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Lembrem que este é o versículo que nós estamos refletindo sobre ele, né? Amar mais a glória terrena do que a glória de Deus. O que isso quer dizer? Isto é, valorizarmos mais o material do que o espiritual. Muitas das nossas fragilidades existem por nos submetermos ao que vem de fora. Quer um exemplo? Vamos acompanhar o padrão da moda que muda com frequência. Temos condições? Todos têm condições de acompanhar? Não é? Um outro exemplo é querer ocupar a posição de poder. Sabemos que essa posição não é para todos, e quem as recebe tem um comprometimento com elas, né? Um outro exemplo forte também é o dinheiro que mexe com o comportamento de muitos de nós. É o prazer constante que queremos para as nossas vidas. Meus irmãos, esquecemos que somos espíritos e estamos aqui em rota de aprendizado. Os infortúnios fazem parte do aprendizado do espírito. Nós somos espíritos, nós não somos este corpo físico. Estamos no corpo físico, mas nós somos espíritos, né? E muitas vezes, quando passamos por dificuldades, temos até a compreensão de que é um castigo de Deus, mas não é verdadeiro, não é verdadeira esta compreensão. As dificuldades não representam o castigo de Deus, e sim oportunidade de recapitularmos a lição não aprendida. Se continuamos inseridos nas mesmas faltas, vamos passar pelas mesmas dificuldades a que essas faltas estão ligadas para aprendermos, para nos fortalecer, para mudar de atitude, não é? Estar descontente com o que esta encarnação nos reserva mostra o quanto não nos conhecemos como espíritos que somos. Quem não se questionou por que eu nasci sem condição financeira apropriada? Apropriada que eu acho, né? Por que eu não nasci mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro? Por que eu não nasci num outro país? Por que eu não nasci em outra família? Por que eu não tive esta ou aquela oportunidade? Tenhamos a certeza, cada um de nós recebemos as ferramentas que precisamos para a elaboração do nosso espírito. Recebemos as oportunidades, recebemos os pais que precisamos ter, a condição financeira que precisamos ter, e cada situação nós temos algo a aprender. Se muitas vezes
falhamos é porque fazemos as nossas escolhas inadequadas. Não que a ferramenta foi dada de forma errada, mas nós que falhamos nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, né? Vamos lembrar aqui que Deus, que cada vez que nós estamos mais próximo da glória dos homens, estaremos mais distantes das glórias de Deus, né? Ao priorizarmos a glória terrena, nós podemos refletir sobre o quanto nós vamos nos afastando do espiritual. Somos espíritos criados por Deus a caminho da evolução. Não fomos criados por Deus para passar aqui de férias. Nós vamos evoluir. Estamos evoluindo há milhões e milhões de anos, há várias encarnações, né? E aqui cabe uma pergunta: como realizar este processo de evolução espiritual? Existem alguns caminhos, e um deles é procurar se conhecer, mas não se conhecer como corpo físico, mas se conhecer como espírito. É o valioso autoconhecimento, é conhecer a sua essência. Uma outra dica é fazer a reforma íntima. O que é a reforma íntima? Reforma exterior, nós trocamos de roupa, nós mudamos o cabelo. A reforma íntima são as nossas atitudes, as nossas crenças. A reforma íntima é a nossa essência. Então, reformular o nosso íntimo, tirar aquilo que até agora não foi adequado e colocar os ensinamentos de Jesus, não é? Então, olha, veja bem, fazendo a reforma íntima, mudando as atitudes, respeitando a si e respeitando o seu semelhante, são dicas bem práticas. E vale lembrar também do ensinamento de Jesus, quando ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não farei nada ao outro que não quero que seja feito a mim. Então, como praticar estas dicas? Constantemente, todos os dias, todas as horas, em todas as oportunidades, né? E Emmanuel segue nos dizendo: inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo, mas e o dia que já se foi? E refletimos o seguinte: quantos de nós, nas horas que antecedem o repouso, meditamos sobre o nosso dia, detectamos as falhas em nossas atitudes e lembramos dos exemplos de Jesus? E aí, nós nos propomos a mudar e fazer diferente. Mas quando nós, no outro dia, diante dos afazeres, retomamos a prática dos hábitos inadequados. Emmanuel segue nos advertindo, nos orientando. Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. O dia volta, refunde-se a existência. Todavia, que aproveita ao operário valer-se tão somente dos bens eternos no crepúsculo cheios de sombra. Alguém lhe perguntará: que fizestes da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se do Todo-Poderoso. E homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez.
Portanto, meus irmãos, não basta ter o conhecimento teórico do Evangelho de Jesus. O que vai promover a nossa mudança de atitude, a nossa reforma íntima, é a prática desses ensinamentos em todas as nossas atitudes e manter constância neste propósito, eliminando as desculpas, a acomodação. Eu quero trazer aqui para nós uma reflexão que Jesus coloca aos seus discípulos logo que ele conclui o Sermão do Monte. Ele diz o seguinte: depois de escutar as suas palavras e ensinamentos, colocá-los verdadeiramente em prática para serem semelhantes a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. A rocha é resistente a todas as tempestades. Por isso, ela é uma excelente base ou fundamento para sustentar a casa, assemelhando-se à palavra de Deus, que serve como fundamento e sustenta todas as pessoas que a colocam em prática, protegendo-as, ajudando-as a ultrapassar todos os obstáculos e dificuldades que elas poderão encontrar em suas vidas. Este texto está lá em Mateus, capítulo 7, versículo de 24 a 27. Então, meus queridos, vamos pensar que se situações difíceis acontecem em nossas vidas, é porque nós não estamos dando a devida atenção para modificá-las. E nós temos toda a atenção, todo o amparo, todo o auxílio do Mestre Jesus, de Deus, do plano espiritual, para que possamos vencer as dificuldades que ainda possuímos, porque todos nós seremos um dia espíritos perfeitos, todos nós. E para vencer as imperfeições, a prática do Evangelho é o nosso roteiro de vida. Que a paz de Jesus esteja convosco e que possamos sempre nos lembrar de que Deus, a palavra de Deus, serve como fundamento para todos nós. Muita paz a todos.